ainda mais a relação de vocês, porque assim, é muito exposta, né? Pra você conhecer, ele já era artista? Nossa, ele tinha acabado de fazer uma novela na Globo, a Tava primeira no da auge. Globo, né? Ele já era ator, mas tava assim, no auge, mas não digo no auge, porque chegou no auge depois, depois que a gente se casou. Olha, foi coisa de rua parar, era terrível. Eu ouvi muita coisa de muitas mulheres, porque assim, muita gente. A mídia é um mal necessário, mas aí quando você se depara, porque há um tempo atrás era o assédio era muito real, né? Você acessava muito mais fácil o artista. Não era só nas redes sociais igual é hoje. Não tinha rede social. Não. Então as pessoas você saía, as era pessoas multidão, queriam né? Era multidão, vai. Até hoje acho que tem muito disso, né? No Brasil, bastante. Se você se apegar muito no que as pessoas falam, você não continua indo para lugar nenhum. E não é ouvir ninguém, sabe? E como que você blindava e lidava com isso? Porque você teve que aprender a fazer uma gestão disso tudo, Bom, né? eu tinha meu marido que saía para trabalhar e voltava para casa. Tá. Então, assim, e como eu trabalhava com estética, né? Eu te falei já isso e eu estudava psicologia. Aí eu parei a psicologia para dar mais atenção à estética, porque eu já tinha um instituto. Mas aí quando eu conheci ele, eu comecei a ir nos trabalhos dele, ele falava assim, não, cuida para mim, porque ele não gostava de cuidar do dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu achava um absurdo as pessoas pediam, sabe? Dinheiro ele dava, ou pagava mais. E eu falava, mas você tem que ter respeito pelo dinheiro, né? O dinheiro, sim, é bem-vindo e você tem que respeitar. Tinha um empresário que eles normalmente pegavam 20%, né? Mas o João Lopes, figura. Esse é figura. E, pô, Luigi, poxa, eu tô com um problema, furou meu pneu, não dá pra você dar mais não sei o quê. Ele não, sempre... era mais E eu falava assim, ó, E assim, pra mim... que eu ganhava muito dinheiro, assim, né? Eu falava, coração gente, generoso. eu tenho que trabalhar muito. Um erro meu. Sim. Então, eu tenho que fazer muita sobrancelha para chegar nesse dinheiro que você tá dando em 2 segundos. Aí ele, então, cuida para mim? Aí eu assim, tá bom, mas era aquela namorada que tá começando o relacionamento já cuidando do dinheiro dele, né? Aí eu falei, tá bom. Aí... Que prova de confiança, né? A prova de amor. Pois é. Isso. Aí comecei a trabalhar com ele, logo ele teve que ir pro Rio. Eu acabei indo junto. E tem muita história, né? Mas é só resumindo. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então eu deixei tudo que eu fazia antes para começar a cuidar da carreira dele. Então, assim, era ele, eu coloquei ele num pedestal e lá eu deixei. E lá eu segurava, e lá... Então, assim, pra mim... E ela ficava com 80% e eu com 20%, aí entendeu? mudou, exatamente. Os 20% que ele pagava pro empresário... É justo. Você fica com É justo. Nunca funcionou tão bem, né? Por isso que a gente tá aqui hoje. É isso aí. Uau, gente, isso é muito bacana. Você começou muito cedo a sua carreira, né? Comecei muito cedo. Mas sempre para nós, a gente nunca teve divisão de bens. Não, nunca. A gente era conta conjunta. Eu nunca tive problema, desconfiança. Pelo contrário. Antes de casar, ele comprou o primeiro apartamento, né? A gente morou primeiro alugando um quarto. E aí ele deu entrada no apartamento, não faltava muito para quitar. Mas aí aquele pouquinho ele falou, eu pego do banco, tal. E eu, como assim você pega do banco? Eu aprendi que se a gente não tem que comprar, né? Aquelas crenças limitantes. Eu falei, mas eu tenho o dinheiro que eu guardei do instituto, eu vou... A gente não era nem casado, eu não tinha o nome dele. E eu fui assim, toma. Então era muita confiança, é uma coisa que você fala assim, gente, não é... É uma só carne, né? Mas... Sabe quando você confia na pessoa, você olha para a pessoa? Tanta coisa que eu passei, assim, e ele, quando chegou, eu tinha certeza que era, apesar de eu achar que, será que eu mereço? Né? Eu acho que uma das maiores causas hoje de separação é isso, é meu e seu. Não tem essa visão de unidade. Onde não tem visão de unidade, sempre vai ter separação. Isso é em tudo. É igreja, é em sociedade, é empresa. Decidi ter um sócio, separou por quê? Não tinha visão de unidade. Era meu e seu, você quer mais, você quero aparece ganhar. mais. Uma disputa de poder. Exatamente isso. Aí nos casamentos acontece, no relacionamento acontece muito isso. Isso é muito triste. É a relação do ego, né? O ego ele atrapalha muito. Quando você tem uma vida... dedicada ao ego, aí é um problema. Você vai ter conflito sempre, né? Mas quando você tem uma vida dedicada a uma coisa transcendente, que é a nossa alma, que é o nosso Criador, é completamente diferente, né? Entende, a identidade, a essência. É isso. Mas essa é uma das coisas mais importantes. Você entender para que você veio.
que você está fazendo? O que é essa existência aqui? Por que eu estou aqui? Entendeu? Essa questão. Porque aqui é muito... O tempo do ser humano é muito curto. É muito rápido. A gente tem o quê? Desde dos primórdios da civilização são 100 mil anos. 100 mil anos não é nada perante o universo, com 5 bilhões, com 13 bilhões e meio de anos, a gente diz 100 mil. A gente é muito insignificante perante o todo. Imagina, tem muito mais estrela do que grão de areia no planeta Terra. Então você tem 3 bilhões de galáxias. É forte. Entendeu? Olha o tamanho desse infinito, dessa criação inteira. A gente é uma